Bom dia, sou André Macedo, sou o diretor do Jornal Económico. Queria convidar o Pedro Pita Barros, que conheço já há muito tempo, enfim, já o entrevistei algumas vezes, mas não exatamente sobre este assunto. Aliás, nós falámos na sexta-feira, temos que refocar um pouco aqui a conversa que vamos ter. O Pedro Pita Barros, estamos longe, eu sinto mais aí ao pé de ti. O Pedro Pita Barros é especialista em saúde. O assunto aqui é ambiente e o futuro do planeta, e vamos, portanto, fazer aqui este passo duplo, sabendo nós que as alterações climáticas que estão em curso têm um efeito, claro, no meio ambiente e, portanto, acabam por influenciar e ter um impacto direto na nossa saúde, enfim, das pandemias aos problemas respiratórios, etc. Além dos problemas que o António Nogueira Leite falou há pouco, e essa questão cultural que se coloca entre a necessidade de fazer crescer a economia, de criar riqueza, e a Europa está aqui um pouco esmagada entre esses dois grandes motores, os Estados Unidos e a China, ou o Oriente e os Estados Unidos. E, portanto, temos aqui, de facto, bastantes dificuldades, não é, Pedro? Portanto, indo diretamente ao tema, temos meia hora, 25 minutos, meia hora para falar. E sendo tu um especialista, uma pessoa que acompanha estas questões da saúde, depois podemos focar um pouco mais as perguntas, mas fazendo uma primeira aberta, o que é que a saúde, de que forma é que ela pode contribuir para que este processo que está em curso e que no caso europeu tem, enfim, várias características próprias, como é que a saúde pode contribuir ou está a contribuir para olhar para esta questão? Okay. Em primeiro lugar, muito bom dia. E como o André disse, eu sou mais, naquela, como a velha rábula do Herman José, eu sou mais bolos, não é? Portanto, sou mais na área da saúde, do que propriamente na área do ambiente, mas tendo aproveitado para ouvir algumas coisas que o António Nogueira Leite esteve a falar, vou fazer até uma ligação para a tua pergunta da seguinte forma. Isto é fazer as coisas um bocadinho sem rede, que é comentar o que o António teve a dizer, alguns dos pontos, à luz da saúde. Só para ver, para nos situarmos, para fazer a ligação entre os dois lados. E isto porquê? Porque nos últimos slides que o António esteve a apresentar, houve uma parte em que falou dos setores relevantes para reduzir emissões. Ora, aparentemente ninguém coloca lá a saúde, não é? E, portanto, coloca-se a questão, então, de que é que eu estou aqui a fazer? Como é que eu posso fazer a Mas a ligação? saúde é um dos contribui de forma muito Mas significativa. aparentemente está fora deste radar, não é? E a questão é, porque é que ela está fora deste radar e se deve estar fora deste radar? E há aqui um aspecto interessante que é... Isto agora vão ser reflexões. Eu vou dividir as minhas coisas em duas partes. Aquilo em que eu tenho alguma confiança com base em evidência e aquilo que são princípios que eu acho que são úteis nós pensarmos. Quando nós olhamos para a parte do ambiente e para o que o António estava a falar há pouco, e olhamos para a saúde, vimos que há desde logo um choque entre o tempo que está envolvido. As previsões que ele apresentava eram coisas há 10 anos, 20 anos. As coisas da saúde passam-se no próximo mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. E isso muitas vezes faz com que haja uma pressão de emergência que é quase incompatível com o pensar do tempo longo do que é preciso fazer no outro lado. Isto é o problema, são as ambulâncias que não andam, não é as emissões que as ambulâncias têm. Embora provavelmente pudessem as duas coisas ser pensadas em conjunto. Não é? Portanto, nós temos aqui um tempo de pensamento em que projetar para a saúde coisas a 10 anos é normalmente muito complicado porque a tecnologia vai mudar imenso. Mas esse pensamento é mesmo para quem tem uma responsabilidade de decisão, isto é, quem está na saúde, seja no setor público ou privado ou social, olha só para o curto prazo ou o curto prazo é tão emergente, ou há tantas emergências que impedem... Não é só o curto prazo é muito emergente, mas além disso, tudo o que vai acontecer nos próximos 10 anos nós não conseguimos antecipar, nem conseguimos perceber como é que consegue cruzar com todo este problema. Por exemplo, há bocado falava-se na digitalização, não é? Também como parte disto. Se nós pensarmos na saúde, nós temos o hábito de pensar que o doente viaja para ir ter com o médico, não é? Ou com o profissional de saúde. Hoje em dia já podemos pensar que muita da informação pode viajar ela e o doente ficar onde está e ser remotamente assistido por um médico em muitas coisas que não precisam da presença física. Mas há outras coisas que vão precisar sempre da presença física. E, portanto, quando olhamos para aí, podemos pensar, será que em alguns aspectos nós podemos ter mais contribuição para estes do que para outros? Vou dar exemplo de uma iniciativa que está em curso na área da saúde, que tem feito o seu caminho gradual e que pode contribuir para aqui. A hospitalização domiciliária. Não sei se já ouviram falar de hospitalização domiciliária. É a última parte de um internamento hospital ser feita em casa com monitorização remota. Isso foi possível com digitalização e com equipas. Isto provavelmente contribui também para esta ideia de descarbonização, no sentido em que a casa de uma pessoa provavelmente tem muito menos problemas do ponto de vista ambiental do que tem um hospital a funcionar em pleno. Portanto, tem vantagens que estão aqui. Se nós olharmos para a circularização da economia, e se pensarmos onde é que a saúde entra aí, há claramente muitos aspectos ou muitos produtos que são usados na área da saúde que podem ser reutilizados. Só que a sua reutilização também obriga a alguns cuidados fortes
porque ninguém vai querer uma prótese que alguém já tenha usado, se não tiver sido, pelo menos, devidamente ajustada, e muitas outras coisas desse género. Se falarmos em resíduos contaminados com resíduos biológicos, então, claramente, não queremos reutilização. E, portanto, a esterilização tem que ser parte disso. Agora, o custo da esterilização compensa a reutilização ou não? Provavelmente sim, mas é preciso pensar como é que isso se faz. Mas estão a ser pensados esses assuntos, ou seja, Não tanto apesar como de se calhar tudo, deveriam. apesar de tudo está a mexer-se, não é por si móvel. Algumas coisas móveis. Por exemplo, o João Queiroz e Mel tem procurado ser muito ativo nisto, por exemplo, na reutilização de plásticos que são usados em ambiente hospitalar. Mas há muito mais que pode ser feito e que provavelmente pode entrar aqui, embora as exigências depois de esterilização e de necessidade disso tenham que estar presentes. Não é? Agora, a própria parte de, portanto, me falou agora no final, a contabilidade analítica para saber onde está o custo da saúde, o custo do ambiente. Não é? Ora, na saúde, no Serviço Nacional de Saúde, neste momento, quando um doente entra numa unidade local de saúde, não se consegue traçar quanto é que ele gasta do início até ao fim. E, portanto, se não se consegue saber... Perde-se o rastro pelo Perde-se o rastro, não se sabe. Não há contabilidade analítica suficiente para isso. Se não há contabilidade analítica não há, suficiente mas não há, ou seja, não há informação suficiente e ela não é sistematizada ao ponto de poder resultar... não há, mesmo alguma da informação que é precisa não é recolhida da forma que deveria ser. Sobretudo no Serviço Nacional de Saúde, que alguns hospitais relativamente pequenos não têm sempre isso. Como é que eles algum dia vão conseguir saber a parte ambiental que lá está? Ora, mas podemos ver isto como um problema. Podemos ver isto também da segunda lógica. Se vai ser preciso mudar a contabilidade e os sistemas informáticos de apoio a essa contabilidade, então é o momento de pôr também estas considerações lá dentro. E, portanto, há aqui claramente Mas nesse a aspecto possibilidade parece de fazer, que estamos muito longe desse aspecto ainda, não é só no SNS, mas em particular no SNS, isto é, a organização está feita ainda, enfim, de uma forma um pouco medieval, digamos assim. Tecnologia do século XXI com alguma organização medieval. Quando falo em medieval, penso sempre naqueles alicates de dentista que encontramos nas ruas de alguns países e, felizmente, estamos muito longe dessa parte do medieval. Mas sim, eu compreendo o que queres dizer, assim, que a parte da administração, sim. Agora, nós temos provavelmente oportunidades de transformação na área da saúde que podem aproveitar esta preocupação ambiental e fazer isso. Portanto, de um ponto de vista de ligação, quando eu estava a falar, eu acho que é possível. Agora, partes como, que ele estava a falar agora no Call to Act, no final, em que falava de intervenção pública, é também muito curioso porque existe um movimento na área da saúde, sobre políticas de saúde, que tem para aí 20 anos, que se chama Health in All Policies. Isto é, saúde em todas as políticas. Já ouviram falar nisso? Basicamente, pretende dizer que em todas as políticas devia haver a consideração de que acontece em efeitos de saúde. Acontece alguma coisa? Não, não há sequer um cross-check qual é o impacto na saúde. Ora, mas se calhar aqui a analogia com o ambiente é óbvia, não é? O call to act tem que ser mais do que apenas dizer que é importante, tem que ser quais são os mecanismos e a implicação indireta, isto é, quando estamos a falar dos impactos no planeta, o reflexo na saúde e no nosso modo de vida é evidente e, portanto... Portanto, temos aí aspectos de ligação do ambiente de saúde que têm alguns paralelos em termos de como fomentar a ação e provavelmente pode-se aprender da área da saúde como algumas retóricas e formas de apresentar não resultaram. Agora, voltando à tua pergunta, que é para não parecer um político completo, mas fugir completamente. Não é? Eu já estou habituado a isso. Ora, nós quando olhamos para a saúde e a saúde do planeta, que era o que estava no título disto, a minha primeira reação é que nós acabamos por ter primeiro o efeito contrário, que é o efeito contrário no seguinte sentido: as alterações climáticas acabam por ter um enorme efeito sobre a saúde, de formas às vezes menos óbvias. Obviamente que se existem mais focos e existem emissões de fumos associados com focos, sabemos que nas zonas à volta de onde eles ocorrem, as pessoas que têm problemas respiratórios acabam por ter mais internamentos devido à acudização de situações que já têm. Asmas, bronquites, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crónica, etc. Tudo isso acaba por ter efeitos. Mas temos efeitos de mais longo prazo das alterações climáticas que são menos, às vezes, são menos visíveis, mas podem ser mais importantes. Por exemplo, alterações na agricultura, que também o António referiu há pouco. O que nós estamos a observar neste momento, na zona, sobretudo em África, que é o continente que está a crescer populacionalmente mais, embora nós muitas vezes nos esqueçamos disso, a existência de secas e desastres naturais em África tem empurrado muitas pessoas da agricultura para as cidades. O que faz com que as cidades em África, muitas delas, comecem a ter problemas sanitários graves que já não eram conhecidos nessas próprias cidades há algum tempo. Portanto, doenças infecciosas, menores cuidados com tudo. Agora, o que é que acontece quando, ao fim de alguns anos, temos cidades sobrelotadas em África? As pessoas dessas cidades, não tendo ocupação económica, começam a subir. Começamos a ter a migração que estamos a assistir para a Europa. E essas pessoas que sobem vão trazer também com elas doenças que estão associadas a essa concentração de pessoas e a doenças locais que lá estavam. Agora de manhã vinha a ouvir a rádio, como toda a gente faz quando anda de carro, não? Ouve-se um bocado de rádio, e estavam-se a falar que tinham encontrado vírus da poliomielite, o vírus da polio, em 3 países europeus.
incluía Barcelona como cidade, Hamburgo, Bona, já não me lembro das outras. Já não lembro quando é que foi extinta, enfim, quando desapareceu do... Nunca foi extinto. O vírus está em Mas desapareceu circulação. do ponto de vista no A Ocidente. Europa foi considerada livre de pólio em 1980 e qualquer coisa, 86, 87. Mas o vírus está em circulação. Qual é a estirpe que está em circulação? É uma estirpe da Nigéria. Não é? O que significa que, em termos de alterações climáticas e movimentações da população que isto obriga, acabamos por ter riscos que nós não julgamos estarem desvanecidos a começar a voltar a aparecer nestas partes. Da mesma forma com doenças como malária, dengue, transmitidas por mosquitos. Com o aquecimento, esses mosquitos têm vindo a subir. E, portanto, nós provavelmente vamos passar a ter que ter mais atenção no nosso sistema de saúde a aspectos disso. Aliás, não é preciso recuar muitos anos para nos lembrarmos do que aconteceu na Madeira há uns anos com precisamente um problema de mosquitos. Que traziam a malária. E a zona de Setúbal era conhecida por ter malária, não é? Chamava-se outra coisa na altura, as sazões, mas havia. Portanto, esses aspectos as alterações climáticas vão reintroduzir essas expressões na área da saúde. E isto vai trazer-nos desafios para os sistemas de saúde como um todo, a diferentes níveis. Nós vamos ter desafios a nível individual de cada unidade de saúde da população que está a servir, a perceber e identificar o que é que lá está e como é que pode lidar com estas alterações. Mas vamos ter depois problemas de monitorização global, portanto, de coordenação entre países, de como lidar com estas alterações climáticas em termos de saúde para a monitorização e de... Mas pergunta. Se me deixas falar, eu continuo sempre. Isso é ótimo e falas bem e facilita-me o trabalho, portanto eu vou à tua boleia. Mas o ponto aqui é, estamos a olhar agora para o efeito, de facto, na organização da saúde propriamente dita, no corpo da saúde, isto é, tudo isto obriga a reorganizações, até a novas formações, cria novas necessidades, até de profissionais. E aumenta os custos, de forma muito explícita. Enfim, as migrações trazem, de facto, novos problemas ao Sistema Nacional de Saúde, em particular. No caso da imigração em Portugal, isso tem acontecido, até porque tem muitas das pessoas que chegam, veja-se o caso, enfim, não sendo neste caso aqui uma doença de todos, é uma outra questão. O aborto aumentou o ano passado, salvo erro, e está diretamente relacionado com as mulheres que chegam, muitas, enfim, quer do Brasil, quer do Sudeste Asiático, e que não tiveram, enfim, a educação sexual e o planeamento familiar, e, portanto, estão menos preparadas para essa questão. E tudo isso impacta no Serviço Nacional de Saúde. Esse impacto é muito... tem vindo a agravar-se, embora nós não quantificamos, até para fugir do Chega, não é? Isto é, porque o Chega não usa esses números de forma abusiva. Tem vindo a agravar-se e, de certa forma, os picos de notoriedade que às vezes temos escondem toda uma transformação muito mais lenta que tem vindo a acontecer. Desde há pelo menos 2, 3 décadas que se sabe que há determinadas zonas à volta de Lisboa onde existem patologias que estão associadas com populações migrantes das várias zonas do planeta que ele vem, que colocam necessidades diferentes. Okay? E que a capacidade de responder a essas necessidades implica um conhecimento que vai ser preciso ganhar e que na zona do Amadora Sintra tem conseguido ser ganho e tem conseguido tratar disso e nos outros países... Estamos a falar de pessoas fundamentais. Exatamente. Agora, nós temos um sistema de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, vamos melhor dizendo, que tem uma filosofia de acolhimento destas situações de grande abertura. Isto é, mesmo em nível internacional, os nossos princípios são daqueles que são mais generosos. Isto é, tratamos as pessoas. Tratamos as pessoas e pergunta-se depois se pode pagar ou se pode tratar disso. E há várias razões para isso. Primeiro, há uma razão humanista também, mas também muitas vezes estamos a falar de doenças infecciosas, mais vale tratar do que deixar de disseminar, não é? Mas há essa consciência do que estás a dizer da parte dos políticos, ou é mais a primeira parte que é um deixa andar, ou é a mesma consciência de que é melhor tratar, é melhor resolver, é melhor não burocratizar e impedir o tratamento dessas pessoas? Os políticos que vêm da área da saúde compreendem isso relativamente bem. Até porque nós tivemos há pouco tempo uma experiência de sentido contrário durante a Covid-19 em Espanha, em que em Espanha decidiram que só eram acolhidos no sistema público os migrantes que tivessem contrato de trabalho. E isto criou emergências de infecção, sobretudo na zona de Madrid, que teriam sido evitadas se eles tivessem sido acolhidos todos. Porque depois uma pessoa estar doente e aparecer num hospital com um problema grave não vai deixar de ser tratado. Não o vão deixar morrer à porta do hospital. E é mais grave deixar chegar a essa situação do que tratar mais cedo. E, portanto, mesmo de um ponto de vista humanista não há dúvidas. De um ponto de vista cru dos números, de custo que tem, é normalmente melhor fazer isso do que não fazer. E, portanto, esta abertura faz sentido. Agora, isto depois cria, eventualmente, picos de abuso. Não vale a pena falar de um célebre caso de um medicamento muito caro, que
que possa ser considerado outras situações similares que possam estar a acontecer. Por exemplo, fala-se muito hoje em São dia... situações mais pontuais, embora depois existam outros casos de pessoas até de países mais ricos de Portugal que acabam por vir para cá e Neste, beneficiar do neste SNS. momento existe uma tendência de cidadãos americanos procurarem informação sobre Portugal para terem acesso a medicamentos que são participados gratuitamente. Por exemplo, cidadãos que têm HIV, por exemplo, e que nos Estados Unidos têm dificuldade de acesso até por questões financeiras e que acabam por vir para Portugal e ter acesso aos medicamentos do HIV. Não só HIV, eu calculo que na parte da oncologia também. Medicamento caro. E na oncologia? Na oncologia provavelmente também virá a suceder porque tem elementos caros. Portanto, nós vamos ter aqui efeitos sobre o sistema de saúde diretamente. Mas temos outros efeitos mais amplos, que é, desde a Covid-19, que é para reagir a situações de emergência, foi criada a ERA, portanto, um organismo de resposta de emergência e preparação. Como é que se chama? Health European Response, qualquer coisa. Isto era para testar, para ver se... E que procura ser um organismo de cooperação europeia para monitorização de ameaças deste género. Ora, se nós estamos a pensar que podem vir, por consequências ambientais, novos vetores de doença, novos mosquitos com novas coisas, é importante ter estes mecanismos de monitorização, que obrigam a coordenação entre países. Por outro lado, cada país é muito cioso do seu sistema de saúde. Mais do que isso, em alguns países, as regiões são muito ciosas dos seus sistemas de saúde. Em Espanha temos 17... Do sistema de saúde, da informação que ela gera, é isso? Do que faz. Do que faz. Quer autonomia. Quer autonomia. E tem autonomia. O sistema de saúde da Catalunha não é igual ao da Andaluzia. Sim, sim. As coisas que fazem, nas coisas que protegem. Então, mas temos a necessidade de ter uma visão global destes impactos do ambiente no sistema de saúde e na parte de saúde. E isso obriga a ter, ao mesmo tempo, proximidade junto à população, mas ter coordenação a nível agregado. O que cria diferentes necessidades do que apenas dizer, enfim, vamos definir uma política para o ambiente que afeta a saúde. Na saúde vamos precisar ter sempre um elemento local e ter este elemento de coordenação. Portanto, vai criar complicações adicionais de como organizar. Sendo que, em geral... Embora seja necessária essa coordenação comum. É indispensável. Não é? É inevitável. Aliás, não sei se lembra, durante o tempo da Covid, muitas vezes se disse, vamos fechar fronteiras, não é? Fechar fronteiras, o vírus não se restringe às fronteiras que nós temos, não é? A biologia decide para onde vai, não é? E a próxima... Mas a certa altura fechou-se fronteiras mesmo. Quer dizer, eu recordo-me de estar fora do país e não poder regressar porque o primeiro-ministro de então, António Costa, mesmo eu sendo cidadão português, eu não podia voltar para Portugal se não tivesse um carimbo a dizer que não tinha Covid-19. Uma coisa muito bizarra, não é? Na prática mudou alguma coisa? Isto é, sobre a sequência de disseminação do vírus, fechar fronteiras para o vírus? Não. Acabou por chegar cá. Não, acabou por chegar. Foi a mesma coisa. Não fez diferença. O efeito é nulo. O efeito atrasa um bocadinho. Original, sim. O que é preciso é preparação. E aqui na parte da saúde, a preparação tem alguns elementos que muitas vezes são mal entendidos, mas que mais uma vez podem cruzar facilmente com aspectos de ambiente, que é, existe a tendência de dizer que temos que acumular recursos para responder a todas as emergências. Ora, é impossível nós prevermos qual vai ser a próxima emergência de saúde, resultante da alteração climática ou outra. É impossível, não sabemos o que é que vai ser. Pode ser um vírus, pode ser outra coisa qualquer. Okay? O que significa que nós temos que ter é informação atualizada, capacidade de decidir nessa informação e formas de decidir que sejam relativamente rápidas na mobilização de recursos. Ora, isso aqui, quando nós temos eventos climatéricos extremos, como os que aconteceram agora em Espanha, torna-se claro que é importante ter essa parte de governance, de alguma forma também ligada com atenção ao que se passa na área do ambiente. Porque eventos climatéricos extremos, como o que aconteceu em Espanha com as inundações na zona de Valência, destroem o sistema de saúde, mas exigem uma resposta do sistema de saúde e alteram as condições de vida das pessoas que estão naquelas condições. Portanto, toda a parte de esgotos e de salubridade das cidades mais afetadas é um problema de saúde que eles não podem vir a ter. Como é que eles todos se conseguem cruzar? Não é claro que nós tenhamos neste momento os melhores mecanismos para fazer isso a nível micro, meso e macro. E, portanto, temos aqui vários desafios que o ambiente nos traz para aqui. Não é? Portanto, ficamos numa situação de vulnerabilidade. Estamos a atravessar também um momento novo, não é? E mesmo o próprio período da Covid-19, que ainda tem algumas explicações por dar e que nem todos estão convencidos que tenha sido, de facto, uma emergência médica, embora... enfim, não vou alargar essa discussão, mas há essa dúvida metódica e estrutural sobre o assunto. Sim, e aqui do parte da Covid-19, a parte interessante do aspecto é que mostrou que a parte de cruzamento de ambiente com saúde tem efeitos na área da saúde em diferentes níveis. Tem, por exemplo, tens uma maior procura de cuidados de saúde associada a doenças transmissíveis. A Covid-19, como doença transmissível, mostrou isso. Mas também tens maior procura de cuidados de saúde devido a condições crónicas. Tudo o que tem a ver com poluição atmosférica cria maiores problemas de condições crónicas. Tens também eventos extremos com picos de procura, como são estes exemplos
das inundações, mas também ondas de calor de que se fala, que também são frequentemente mortais. E, portanto, acabamos por ter 3 níveis de impacto do ambiente na saúde que têm que ter alguma resposta cruzada de antecipação e de perceber o que é que se monta. Temos também necessidades de investimento, obviamente, em prevenção e vigilância para conseguir perceber o que é que está a acontecer. E depois vai ser preciso flexibilidade para responder a situações inesperadas que nós não sabemos prever. Vai ser preciso Tudo isto dinheiro. são... Tudo isso está encadeado. Estamos mesmo no final e é preciso dinheiro depois para investir, quer no SNS e os custos estão sempre a aumentar. E agora temos esses impactos novos. Portanto, é uma circunstância. Exatamente, são coisas São coisas que se vão somando umas às outras e o orçamento da saúde é dos que mais tem subido. Enfim, embora não estivesse previsto e estamos nos minutos mesmo finais, eu não sei se alguém quer fazer uma pergunta ou quer aproveitar o Pedro Pita Barros para fazer uma pergunta. E eu tenho todo o gosto em repeti-la. A primeira é mais difícil, eu passo para a segunda já. Eu posso voltar à pergunta com que isto tinha no painel, como é que a saúde pode contribuir para um planeta mais saudável, não é? A resposta honesta é que eu não faço a mínima ideia, não é? É melhor, então. Agora, a resposta óbvia a seguir a essa é a ideia de pegada ecológica. Temos a gestão de resíduos e a eficiência nos consumos de energia e de água. Mas eu acho que essa parte é óbvia. O que pode ser mais interessante também pensar é como é que nós conseguimos conhecer melhor como é que a alteração das formas de dar cuidados de saúde às pessoas e da forma de gerar comportamentos de saúde pode também alicerçar comportamentos ambientais mais adequados. Por exemplo, evitar, de um ponto de vista de saúde, evitar exposição a alguns fatores de risco é importante. Seja para cancro, seja para cancros de pele, seja exposições de fumos e de outros aspectos. Porque a circunstância não é a mesma de há 30 anos. E, portanto, águas contaminadas, tudo isso. Se nós conseguirmos que as pessoas pensem nisso, podem estar a pensar... Mas têm que pensar mais do que pensavam há 30 anos. Ou seja, houve aqui uma evolução e tem sido muito rápida. E, portanto, a preocupação com o solo, a preocupação com a questão das águas é evidente. E, portanto, pensar nisso de um ponto de vista conjunto de saúde e ambiente aqui faz todo sentido. Porque um melhor ambiente provavelmente é também melhor saúde. Melhor saúde pode ajudar também a ter Mas quem é que pensa depois isso em conjunto? Os ministros, os secretários de Estado que não se falam? É isso? Eu aí estás a chamar a minha costela mais anárquica da coisa, não é? Oh, que bom. Que é, é um ponto fraco, então. É um ponto fraco. Tende-se a pensar nisso dessa forma imediatamente, que é criar mais não sei quantas regras e mais não sei quantos documentos de reflexão que vêm todos top-down, que depois raramente chegam lá abaixo. Portanto, eu aqui estou mais adepto da ideia de pensar, ok, vamos pensar o que é que as pessoas estão dispostas a fazer no seu dia-a-dia para melhorar os dois lados. E a partir daí, começar de baixo para cima e ver o que é aceitável. Porque se alguma coisa nós conhecemos da área da saúde, e admito que também possa ser semelhante no ambiente, é nós temos muito boas ideias, mas depois fazer com que as pessoas mudem aquilo que fazem é a parte difícil. Isto é, nunca pensamos como é que se faz esse trigger final. Às tantas, vir de baixo para cima faz todo o sentido. E na área da saúde tem havido... Pode demorar mais tempo, não é? Quer dizer, em princípio, o top-down tem a desvantagem de poder não enraizar ou não chegar lá abaixo, mas tem um arranque mais veloz. Se for de baixo, de baixo para cima, enfim, pode demorar mais tempo e não acompanhar o ritmo enfim, a evolução que estamos a sentir ou a involução que estamos a sentir. Eu admito que haja alturas em que de cima para baixo funciona bem. Mas de baixo para cima tem muitas outras vantagens. Primeiro, de baixo para cima permite começar em muitos pontos ao mesmo tempo. Okay? E, portanto, ter muitas ideias diferentes a surgirem e ver depois quais são aquelas que sobrevivem. Segundo, se calhar nem toda a gente quer funcionar da mesma forma e quando é de cima para baixo, normalmente tem que ser igual para todos. E de baixo para cima permite diversidade de opções e de soluções que depois podem ser acomodadas. Também quando é de cima para baixo é mais fácil ter bloqueios e reações. O António há bocado falava um pouco de bloqueios que vão começando a surgir, que são coisas que nascem de cima para baixo. Se for de baixo para cima, se eu tiver 30 sítios a querer fazer coisas diferentes, quem quiser bloquear tem que dividir o seu esforço por 30 locais diferentes de pressão. E, portanto, pode haver algumas vantagens em perceber bem como é que nós fazemos de baixo para cima. De baixo para cima tem hoje em dia na área da saúde um termo que também é importado de outros lados e que acaba por ser muito atraente como forma de colocar a coisa, que é falar em cocriação. E, portanto, se nós fizermos cocriação, estamos a dar um ar simpático e estamos a permitir funcionar de baixo para cima. Estamos a um passo da curadoria, o que é terrível. Não é? Um passo da curadoria, que é uma calamidade. Eu, de qualquer maneira, não posso, enfim, terminar sem te perguntar esta luta entre esta tensão que existe entre o crescimento económico, a necessidade de crescer, e a Europa, enfim, decresce, enfim, não é só o problema francês e do déficit francês dos 6%, mas, quer dizer, a Alemanha demorou muito tempo a perceber o que fazer com os automóveis e a modernização, enfim, e isso coloca a Europa numa circunstância de grande vulnerabilidade. E, portanto, estando nós num continente que decresce, ou que não cresce tanto, ou cresce bastante menos do que os seus concorrentes diretos, e a energia
desses países e desses continentes é evidente, e a juventude de alguns deles, no caso asiático, compara muitíssimo mal connosco, ou seja, ou bem connosco, nós é que estamos mal. Como é que se encontra esse equilíbrio entre a necessidade, por um lado, de fazer com que o planeta respire melhor e que, portanto, as metas de sustentabilidade sejam de facto assumidas, mas também crescer, não é? E também fazer com que a economia progrida. E não é só o problema africano que diz, bem, nós não aproveitámos, nós não poluímos e agora já nos estão a dizer para não poluir e, portanto, não vamos crescer. É um problema europeu, é como sustentar, como fazer com o modo de vida, o nosso modo de vida, se mantenha, mas também tendo em conta essas metas, sem cair numa demagogia e num wokeismo excessivo, como tem vindo pontualmente a acontecer. Okay. Provavelmente é mudando a métrica do crescimento, ser apenas o crescimento do PIB per capita. Okay? Porquê isso? Parece dramático, mas não é assim tão dramático. Se nós olharmos para os últimos 70 anos, portanto, desde a Segunda Guerra Mundial, o valor económico do aumento da longevidade das pessoas, portanto, aquilo que nós estaríamos dispostos a pagar para ter o aumento da longevidade é da mesma ordem de magnitude do crescimento do PIB. Okay? E, portanto, os efeitos na área da saúde, nós não os contabilizamos nestas medidas, mas têm efeito. Se nós começarmos a adicionar aqui o valor da qualidade de vida que temos, qualidade de saúde que temos, podemos passar a ter um crescimento que tem esse equilíbrio implicitamente lá dentro. Isso é uma forma quase chinesa de inflacionar os números do PIB, não é? Não, Não é, pode inflacionar ou não, mas não é uma questão de inflacionar, é uma questão de tornar claro qual é o trade-off que estamos aqui em causa. Eu quero diminuir o número de pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica que vão morrer 5 anos mais cedo e que os últimos 3 anos de vida são passados com idas frequentes ao hospital em urgência. E estou disposto a pagar quantos pontos de crescimento do PIB para isso? Okay? E se eu conseguir melhorar essas partes de ambiente que diminuem essas exposições cruciais, quanto é que eu estou a fazer isso? Eu passo a ter trade-offs. Mas no final da conta eu vou acrescentar pontos ao PIB, porque vou valorizar essas medidas que são tomadas. Não vou dizer que estou disposto a sacrificar, não quero crescer tanto como os chineses, mas quero... Mas eu estou em que circunstâncias de poder dizer isso? Quero crescer os chineses já nem crescem assim tanto, na verdade. Quero crescer um terço dos chineses mas já crescemos um terço. Para conseguir que as pessoas tenham mais 10 anos de vida em boa saúde. Estamos dispostos a fazer isso ou não? Ou prefiro crescer como os chineses e não ter o acréscimo de qualidade de vida? Mas essa escolha pode colocar-se realmente, isto é... Pode-se colocar realmente, porque se eu quiser, por exemplo, diminuir a poluição atmosférica para diminuir as emissões que afetam os problemas respiratórios das pessoas, que são uma causa de mortalidade, então eu posso estar a aumentar a vida dessas pessoas, posso estar a aumentar a qualidade de vida e estou ao mesmo tempo a tratar do ambiente com um custo. Não. Isso é uma forma mais fina de olhar para o problema. Não estou a ver a política e as formas como as democracias se organizam hoje aceitar assim, quer dizer, aceitar que de repente podemos rever as nossas metas de crescimento porque introduzimos mas depois comparamos pessimamente com os chineses ou com os americanos ou com... Vamos fazer a mesma conta para eles. Nós em Portugal podemos começar a fazer contas do género: quantas vidas eu consegui salvar por diminuir esta poluição atmosférica? E quantos é que os franceses conseguiram poupar? Quantos é que os chineses não conseguiram poupar? E depois podemos vamos fazê-los sentir mal, portanto é Exatamente. E depois podemos perguntar: queremos nós trocar de lugar com eles ou não? Isso. Pronto, okay? Por aí. Eu não resisto em desafiar o António para fecharmos mesmo sobre esta última questão, se do ponto de vista... Eu levo o microfone. Do ponto de vista cultural, esta mudança é possível, se estamos dispostos a fazer esta troca. Não se faz de um momento para o outro, mas eu percebo perfeitamente e estou de acordo com o que o Pedro disse. Quer dizer, nós estamos a medir só riqueza, mas nós, no fundo, queremos nos aproximar o mais possível de uma medida de bem-estar. Ora, eu tenho mais bem-estar se as pessoas viverem mais anos com mais saúde, ou se viverem o mesmo número de anos com mais saúde. E, portanto, temos aqui uma métrica que, enfim, eu acho que era mais difícil criar uma métrica que incorporasse isso tudo e dizer agora tiramos o PIB e passamos a usar isto. Acho que isso não é possível de fazer. Teoricamente era, mas na prática não é possível. Sarkozy já estudou esse assunto. É exatamente assim que se leva a opinião pública a perceber. Nós estamos aqui, temos um trade-off, temos uma escolha. Nós decidimos tomar determinadas medidas, no caso das DOPs e das doenças respiratórias, que implicam, por exemplo, cortar o trânsito em determinadas vias, obrigar a investimentos grandes em determinadas indústrias ou deslocalizar determinado tipo de atividades. Isso tem um custo económico, vai-nos fazer cair o PIB X. Mas a alternativa, do outro lado da balança, temos um número significativo de pessoas, estimamos quantas, com um aumento de qualidade de vida durante X anos e com mais vida. Quer dizer, eu acho que as pessoas têm que perceber os trade-offs.
E para fazer essas escolhas, as pessoas têm que perceber que eu digo que não, a hipocrisia causa ao contrário. Isto leva as pessoas a perceberem que podemos ter custos que depois se refletem em menos rendimento para distribuir e para o conjunto da população, mas que tem uma vantagem que é as pessoas viverem mais tempo com mais saúde. Quer dizer, isso é uma coisa que devia estar nas nossas métricas, porque nós, ao fim e ao cabo, o que é que nós queremos? Queremos maximizar o bem-estar das pessoas. É esse o objetivo, sim. É esse o objetivo. E medimos uma métrica que não nos dá isso exatamente. Nós, enfim, aqui nos primeiros anos fartamos de explicar isso aos alunos. E por isso... Depois os jornalistas só falam de PIB. E de PIB. Não mudando a métrica, nós temos é que mostrar o custo de oportunidade de tomar umas decisões e não outras. E aquilo que o Pedro está a dizer tenho a mesma formação que ele, portanto, para mim é natural, é exatamente assim que se tem que catequizar e levar as sociedades a querer mudar. Muito bem, Pedro, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre aquilo que o António disse. I rest my case. I rest my case. Muito bem, já estamos então no final. Agradeço ao Pedro Pita Barros este momento. Obrigado, Pedro. E passamos então para o momento seguinte, que é um pitch de saúde e benefícios flexíveis, da Filipe Almeida, diretora da Direção de Saúde, Vida e Benefícios da SAB-SEG. Eu chamo aqui ao palco